E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. Antes de começar o vídeo, como sempre, aquele like e aquela inscrição no canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo eu vou trazer um dos maiores educadores financeiros do Brasil, se não o maior, quando se trata de renda variável, Maurício Baster Rissa. Hoje, um dos mais famosos escritores e consultores de finanças do Brasil. Baster é o apelido que ele recebeu pelo nome do seu cachorro quando ele começou o seu negócio na internet. E nesse vídeo eu gostaria de provar para todos vocês o porquê eu acho que o Baster é o maior de todos os educadores financeiros, ganhando de todos, o Primo Rico, ganhando de Natália Arcuri, ganhando do Charles, Primo Pobre, pode trazer todos os influenciadores que você conhece. O cara que eu mais admiro e que eu mais acredito nas suas palavras, porque eu acho um dos mais honestos influenciadores do Brasil, é o Baster. Nesse vídeo eu quero trazer os principais pontos que tornam ele o melhor de todos na internet quando se trata de renda variável e o porquê eu acho isso. O primeiro fator mais importante, na minha opinião, que torna ele o principal e o melhor influenciador e educador financeiro é o fato de ele ser extremamente honesto com relação àquilo que ele fala ou recomenda. Aliás, ele até evita recomendar porque ele não acha isso algo correto. Então, todos os produtos financeiros e o investimento que ele fala no seu canal ou no seu portal da Baster.com são recomendações ou são ideias de um investimento que ele aplica na sua vida pessoal. Então ele jamais vai recomendar algo que ele não acredita, por mais que isso possa trazer retorno financeiro a ele. Então a maioria dos influenciadores não se importa de falar um monte de asneira ou recomendar e trazer patrocinadores que não são tão bons assim ou que eles nem sequer acreditam neles, desde que eles ganhem dinheiro. Já o Baster é diferente. Ele jamais vai recomendar algo que ele não acredita, tanto que ele já recusou diversos patrocinadores que queriam que ele divulgasse produtos que ele não acreditava, algumas pirâmides até. Então existem diversos influenciadores por aí que não se importam de recomendar fundos de investimento, aplicativos que não servem para nada, cursos que não vão agregar valor nenhum, desde que eles ganhem dinheiro. Já o Baster procura agregar valor para ganhar dinheiro, oferecendo coisas que de fato vão ajudar as pessoas a melhorarem como investidor ou melhorarem até mesmo na vida pessoal de cada uma delas. Então, somente esse fator já o coloca na frente de muitos influenciadores que só pensam em ganhar dinheiro e oferecem coisas que não valem absolutamente nada. E como a maioria das pessoas são muito gananciosas, muitas pessoas caem nisso e eles consequentemente conseguem um público até maior que o Baster. Porém, o público do Baster é muito mais qualificado do que o público do Primo Rico e outros grandes influenciadores que não agregam tanto valor assim. Outro aspecto muito importante, na minha opinião, do Baster é que ele tem muita humildade. Então, diversos fatores que ele acreditava, ideias do passado que ele defendia, com o passar do tempo ele foi alterando essas ideias e ele traz nos seus conteúdos aquilo que ele já não acredita mais, aquilo que ele foi testado e comprovado que não funciona. Então, com o passar do tempo, ele já defendeu diversas ideias que ele foi evoluindo e aprimorando com o tempo e percebendo que algumas dessas ideias não têm tanto valor que nem ele pensava. Então ele tem a humildade suficiente de admitir que errou no passado e oferecer um conteúdo de maior qualidade para os seus assinantes e telespectadores. Então, reconhecer os erros do passado é algo primordial para todos os investidores e não é diferente do Baster. Tem ideias que ele acreditava no passado que ele não defende mais. Ele acreditava, por exemplo, que opções era algo interessante, hoje ele não acredita mais tanto assim nelas. Ele percebe que boa parte do conteúdo que ele achava que sabia, ele não sabia tanto assim. Outra ideia que ele abandonou é a questão de ter poucos ativos e estudar muito cada um deles. Ele acha que são poucas pessoas que têm a capacidade de fazer isso e que a maioria das pessoas deve focar no seu trabalho e fazer uma boa diversificação em vez de estudar tantos ativos, sem querer tentar adivinhar quais são os melhores ativos fazendo stock picking.
Ele diz que stock picking funciona assim, mas para pouquíssimas pessoas e que a massa que está acompanhando o seu canal e a maioria das pessoas não tem condição de fazer isso, portanto é melhor diversificar mais. E diversificando mais, consequentemente alguns ativos serão acertados ao longo do tempo. Outro aspecto importante no Baster que eu admiro muito, ele é admitir que a gente tem que admitir sempre que a gente não sabe nada. Ou seja, a gente tem que perceber que quando a gente está se achando esperto, que está conseguindo prever os movimentos do mercado, geralmente é quando a gente está mais equivocado e quando a gente comete os piores erros. Então o simples fato de admitir que a gente não sabe nada já é um ponto muito importante para o investidor evoluir. Às vezes a gente tende a estudar bastante e achar que está entendendo alguma coisa, fica arrogante e essa arrogância faz com que a gente tome posições equivocadas que podem nos trazer prejuízos muito grandes. Então, quando a gente tem humildade para admitir que não sabe o que está acontecendo, a gente evita de cometer erros muito graves na nossa carreira como investidor. Outro aspecto que eu acho muito importante no Baster é ele não falar somente de investimentos. Então, ele além de falar de investimento, ele fala de saúde, esporte, estilo de vida, etc. Ele acha que são pontos primordiais para o investidor ter ganhos ao longo do prazo, sem ficar se estressando, sem ficar focado apenas nos investimentos e começar a ficar maluco. Tem muitas pessoas que acham que quanto mais tempo ficarem na frente da tela do computador, melhor. Porém, para quem faz buy and hold, ou seja, compra os ativos e se torna sócio dessas companhias, quanto mais tempo você ficar posicionado em bons ativos, mais recursos você vai ganhar. Portanto, você tem que se desprender um pouco do mercado e se dedicar à sua saúde, à sua convivência, à sua família. Ele defende muito isso e eu acho um aspecto muito importante. Tem pessoas que acham que abandonando todos esses aspectos sociais vão ter alguma vantagem no mercado, mas às vezes é ao contrário que acontece. Quanto mais você acompanhar, mais a sua ansiedade, mais a sua arrogância irá lhe destruir nos investimentos. E mais um aspecto que eu acho importantíssimo nele é que ele está há muito mais tempo no mercado que todos esses influenciadores que vêm e que somem. Então, ele já está na internet há muitos e muitos anos. A gente consegue acompanhar conteúdos dele de muito tempo atrás. Até de 2001, 2002, se eu não me engano, ele já tinha conteúdo que ele passava para as pessoas sobre investimentos. Então, ele é um cara que está um sobrevivente do mercado, uma pessoa que já tem muita experiência para passar para as pessoas. Diferente de influenciadores mais jovens que não têm tanta experiência assim ou bagagem para fornecer para os seus assinantes. Então eu acho muito mais interessante a gente escutar pessoas experientes como o Baster, que já passaram por diversas experiências ao longo do tempo, já sofreram com crises muito fortes e segundo ele, o próprio Baster, não existe crise mais forte do que a de 2008, ou seja, as pessoas que passaram pelo coronavírus recentemente e acham que foi uma crise forte, não fazem ideia do quanto foi duro enfrentar a crise de 2008, quando as ações despencaram. Outro fator interessantíssimo no Baster que eu gosto muito é o fato dele também fazer investimentos e falar sobre empresas do exterior. Então ele não fala apenas de ações brasileiras, ele gosta muito de falar sobre investimentos em stocks, em REITs. Então ele também está posicionado e recomenda que as pessoas se posicionem também no mercado exterior, porque lá tem ações muito mais consolidadas e empresas que fica muito mais fácil fazer buy and hold, porque você sabe que as crises são muito menores do que as crises aqui no Brasil, onde as ações sobem, mas depois devolvem tudo. Lá você tem companhias que você pode se posicionar ao longo dos anos e fazer buy and hold com muito mais tranquilidade do que as empresas que a gente tem aqui no Brasil. Não que aqui no Brasil seja impossível, mas é muito mais difícil fazer buy and hold no Brasil do que nos Estados Unidos. Outro aspecto que o Baster defende, que eu concordo, é nunca vender os seus ativos, não importa se é uma empresa boa ou uma empresa ruim. Portanto, ele recomenda que você tenha uma boa diversificação exatamente por isso.
que você tendo uma boa diversificação, se a ação cair 100%, não vai representar grandes prejuízos na sua carteira. Mas se você escolher, no meio de toda essa diversificação, ações de companhias interessantes, que podem subir muito, a alta é quase que infinita. Então, quando você escolhe ações de empresas boas para o longo prazo, elas vão se multiplicar em várias vezes, e por mais que você tenha uma diversificação, aquela posição vai se tornar uma parte mais importante do seu portfólio, sem você fazer mais nenhum aporte ou tentar aumentar o percentual da carteira. Então ele é contra esse negócio de rebalanceamento. Para ele, você tem que diversificar bem os seus ativos e fazer com que o passar do tempo diversifique por conta própria a sua carteira. Então você tem diversos ativos, onde as ações que mais sobem, você não fica se desfazendo delas. E as ações que caem, você também não se desfaz, porque muitas vezes ações que caíram muito, que a gente vende, logo após se recuperam e sobem muito, fazendo com que você tome prejuízos que você não precisava estar tomando. Então, vender um ativo não é uma recomendação do Baster. Ele fala que é muito mais interessante você segurar as suas posições. Mesmo que a empresa possa até falir na sua carteira, ela não vai representar grandes prejuízos se você tiver uma boa diversificação. Já se a ação subir, você tem lucros muito grandes. Outro aspecto que eu gosto muito no Baster é a sua sinceridade no modo como ele fala. Então ele fala palavrão, ele fala de um jeito às vezes até meio direto, até demais, que algumas pessoas mais sensíveis possivelmente não vão gostar. Mas eu gosto muito disso, porque você vê uma sinceridade no seu olhar, no seu jeito de falar, que você consegue ter muito mais confiança naquilo que ele está falando. Você se sente muito mais seguro em seguir os seus conselhos e as suas dicas pelo modo que ele se expressa e por ele ser muito sincero. Então, se aquela empresa ele acha que é uma empresa ruim, ele vai falar. Se a ideia que aquele determinado investidor tenha, ele acha bullshit, ele vai falar. Ele não se importa de declarar a sua opinião sobre cada coisa e aquilo que ele acredita. Então, o fato de ele ter toda essa sinceridade passa muita confiança aos seguidores. Diferente de grandes influenciadores que falam de um jeito meio rebuscado, assim, que você meio que chove e não molha, você não sabe se ele gosta ou não gosta de determinado aspecto. O Baster é muito mais direto e preciso naquilo que ele defende. Isso é um aspecto que eu acho primordial hoje em dia para qualquer influenciador digital de finanças ou de qualquer outra área. E por final, o outro aspecto que eu gosto muito dele é ele não acreditar em fantasias. Então, todo aquele investimento que promete rentabilidades exorbitantes ou que fala de coisas assim que são meio que fantasiosas ou golpes financeiros, ele já fica longe de tudo isso e ele direciona os seus seguidores para ficarem longe disso também, para que eles não sejam lesados ou prejudicados. Então, enquanto muitos influenciadores oferecem coisas que podem causar danos aos seus telespectadores para ganhar dinheiro, ele prefere defender e proteger os seus seguidores para nunca cair em nenhum tipo de coisa que possa lesar eles, seja no patrimônio ou seja na vida pessoal de cada um deles, dando recomendações que podem ajudar muito na vida das pessoas, desde recomendações financeiras como recomendações de vida pessoal. Inclusive existem vários conselhos pessoais que ele deu até melhor que diversos psicólogos e que ajudou muito em coisas da minha vida até. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem do Baster, deixe nos comentários. E se você não concorda comigo e não gosta do Baster, explique o porquê também nos comentários. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.